de pé. As palmas, igreja. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. Vocês, igreja. E o que nos move é o que nós cremos. Agora com fé nas palmas assim, ó. Nação Santa. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. A perseguição parou a igreja. O Coliseu parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem nos buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Comece a adorar ele aí no seu lugar, igreja. Ele vem nos buscar. Há uma promessa para nós, amém? És adorado entre nós, tão desejado aqui,
Comece aí no seu lugar a expressar o seu amor, o quanto você é apaixonado por Jesus, o quanto você é fascinado por Ele. Convide Ele nessa noite para tomar o seu lugar, para Ele vir dançar contigo. Comece aí no seu lugar, exalte Ele, o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que morreu na cruz por você, por todos os seus feitos, por toda a tua glória. Ele merece, Ele é digno de toda honra e de toda glória, amém? Quem sabe cante com o seu maior amor, com o seu maior louvor de gratidão a Deus, amém? Tua igreja apaixonada, fascinada, seu som da sua noiva, seu som da sua igreja apaixonada, fascinada. Mais uma vez, igreja, declare isso. Esse é o som. Esse é o som da sua noiva. Esse é o som da sua igreja apaixonada, fascinada Por ti, vem Jesus.
e toma o seu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Vem, Jesus, toma o seu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Corações apaixonados, corações entrelaçados, meu e o teu, meu amado e eu. Corações apaixonados, corações entrelaçados, o meu e o teu, meu amado e eu. Vem, Jesus, e toma o seu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. Convide ele, igreja. Vem, Jesus, e toma o seu lugar. Vem, Jesus, vem dançar. A palavra fala que tem uma promessa que um dia o noivo vai vir buscar a sua noiva. E conversando com a equipe de louvor, é chato muitas vezes a gente ter que ver aqui de cima, o irmão às vezes perde um momento tão gracioso como esse, em vez de adorar, louvar a Deus. Conta quantas tijolos tem na parede, repara a roupa do irmão, conversa, e perde um momento tão maravilhoso como esse, irmãos. E isso dói muito no nosso coração. E o que mais nós queremos aqui é ser uma voz com toda a igreja. Essa canção fala de uma noiva apaixonada que está ansiosa para ver o seu noivo aqui chegar e buscá-la. Então não perca esse momento, irmão. Sabe? Adore o Senhor no seu lugar. Presta atenção na letra da música. Olha só que lindo. Deus falando, ó. Eu ouço o som da minha noiva, uma noiva apaixonada. Eu ouço o som da minha igreja, apaixonada, fascinada. Oh Deus, nosso noivo está aqui neste lugar. Ouço o som da minha noiva. Eu ouço o som da minha igreja, apaixonada, fascinada por mim. Estou aqui.
Glória a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: seja bem-vindo a essa campanha de avivamento. Irmãos, que coisa maravilhosa começarmos o ano com uma campanha de avivamento. Como nós precisamos desse despertar de Deus. Como nós precisamos sermos avivados. E eu acredito que nesses dias que o Senhor preparou para nós aqui, será um mergulho poderoso, onde o Senhor vai despertar em nós esse desejo, essa paixão pelo Senhor. Você vai, no final dessa campanha, sair daqui muito mais apaixonado por Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Eu me lembrei do texto de Naamã, 2 Reis, capítulo 5. Lá diz que Naamã, ele estava com lepra, general da Síria, um homem de patente, mas ele estava sentenciado à morte. E ele foi então desafiado a procurar ali o profeta Eliseu, e quando ele chega lá, ele recebe uma palavra profética: dar 7 mergulhos no Rio Jordão. A princípio ele achou que era muito, ele hesitou. Se não fosse por alguém que deu uma cutucada nele, ele falou: não desista, vai lá, isso não é nada demais. E ele decidiu ir então e deu 7 mergulhos. A Bíblia diz que ele foi curado da lepra. Sabe o que eu entendo disso, irmãos? Porque alguns de nós aqui serão tentados a abandonar essa campanha no meio do caminho. Alguns de nós serão tentados a vir somente alguns dias aqui durante essa semana. Alguns de nós serão tentados a dar prioridade a outras coisas que talvez são até importantes também, mas acredito eu, não mais importante do que esse momento, e não virão. É por isso que nós precisamos sermos muito determinados e perseverantes. Porque eu creio mesmo de todo o meu coração que domingo, durante esses 7 dias a partir de hoje, o Senhor ele vai preparar algo no nosso coração. E domingo a tampa será aberta. E o fogo vai cair, mas vai começar a partir de hoje. Deus tem algo maravilhoso para fazer hoje aqui. E eu quero juntamente com você a fazer uma consagração. Eu quero consagrar a minha vida junto com você diante do Senhor, fazendo um compromisso de que nós não só começaremos, mas nós iremos até o final dessa campanha juntos. Vamos começar juntos e vamos terminar juntos. Porque o que Deus tem para mim e para você, Ele tem para todo o corpo, Ele tem para toda a igreja. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e agora nós vamos orar. Nós vamos fazer um compromisso com o Senhor. Porque eu creio que aquilo que Deus preparou para esses dias se cumprirá. Eu creio, cada dia dessa semana será um preletor diferente. Será um homem e uma mulher de Deus que subirão aqui e serão muito usados pelo Senhor para ministrar nas nossas vidas. Para jogar óleo fresco nos nossos corações. Para aquecer a chama da fé dentro de nós. Para despertar em nós uma paixão extravagante. Feche os seus olhos agora, e eu quero te desafiar nesse momento a começar a orar. A dizer para o Senhor que você o ama. A dizer para o Senhor que você está aqui porque você precisa desse momento. Com toda certeza, a sua fé, ela pode melhorar. Com toda certeza, o fogo que já existe no seu coração, ele pode aumentar. Ele pode se tornar uma tocha poderosa. Mas para isso, o Senhor, Ele precisa jogar mais óleo sobre as nossas vidas. Ore nesse momento, consagre, declare que nada vai te tirar desse propósito, nada vai te tirar desse foco. Declare que nada vai te roubar esse momento que o Senhor preparou para você. E esse lugar aqui será o Rio Jordão, ele será um palco de um milagre tremendo que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, porque será um despertar de unção, um liberar de unção, um despertar de dons, ativamento de dons espirituais, ativamento de ministérios. Será um tempo onde o Senhor vai repartir línguas estranhas no nosso meio. Será um tempo onde milagres, coisas inimagináveis irá acontecer aqui nesse lugar. E nós precisamos gerar essa expectativa no nosso coração, diante de tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. Aquilo que você espera, aquilo que você precisa, aquilo que você quer receber, abra sua boca agora e fale com o Senhor. Deixe o seu clamor chegar aos
céus nesse momento, porque a Bíblia diz que quando o clamor chega nos céus, o Senhor, Ele vem, Ele estende a sua mão poderosa, e Ele move com poder, com glória, com unção, com autoridade sobre as nossas vidas. Senhor, ouça o clamor da igreja. Ouça o clamor dos meus irmãos. Senhor, ouça o meu clamor. Nós estamos aqui juntos, Senhor, declarando, ó Deus, que precisamos desse despertar, precisamos desse avivamento interior dentro do nosso coração, ó Deus, e a Tua palavra nos leva a entender que nenhum avivamento começa sem a liberação da palavra profética, nenhum avivamento começa sem oração intensa, nenhum avivamento começa sem uma disposição, Senhor, de buscar o Senhor, de sair do comodismo. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nós queremos juntos consagrar a partir de hoje, segunda-feira, todos os dias da semana até o próximo domingo, queremos declarar, ó Deus, que os céus a partir de agora estão se abrindo sobre esse local, ó Deus, e esse auditório aqui será, ó Deus, um palco, ó Deus, de algo poderoso que o Senhor preparou para nós como igreja, como seus filhos. Queremos declarar, ó Deus, que uma unção poderosa será liberada a partir de hoje, que vai, ó Deus, aguçar ainda mais a nossa fé, a nossa paixão pelo Senhor. Por isso oramos consagrando segunda hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo, Senhor. Ó Deus, serão 7 mergulhos, ó Deus, e nós não desistiremos por nada, porque cremos, ó Deus, que a partir de agora tudo está debaixo do Teu controle, tudo está debaixo da mão do Espírito Santo. Senhor, gera em nós a partir de agora liberdade, gera em nós, ó Deus, desejo, fome, sede da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Diga comigo: Senhor Jesus, diante dos céus, da terra e dos meus irmãos, eu estou aqui hoje, fazendo um compromisso. Eu creio, Senhor, que esse momento foi preparado para o Senhor, para a minha vida. Por isso hoje, eu consagro, eu determino, eu declaro que irei até o final. Os 7 dias, eu cumprirei esse propósito, porque eu quero receber aquilo que do céu já foi preparado para a minha vida. E eu declaro que nenhum demônio, nem Satanás vai me impedir de fechar esse ciclo, de ir até o final. Em nome de Jesus, de antemão eu declaro, pelo poder do nome de Jesus, que vai cair por terra todo desânimo, toda barreira, todo obstáculo. Nada, absolutamente nada, irá me impedir de ir até o último dia. Diga: eu sei, Senhor, que cada dia aqui será um tempo novo, de novas coisas, de revelação, de unção, de poder, que será liberado sobre a minha vida. Por isso, Senhor, mais uma vez eu declaro, eu irei até o final, como Naamã fez, e receberei 100% de tudo aquilo que o Senhor preparou através dessa campanha para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa, para a minha família, em nome de Jesus Cristo, amém. Levanta suas 2 mãos aos céus e dê um forte aplauso ao Senhor. E eu já quero convidar aqui o nosso preletor dessa noite, o pastor Célio Pavarini, um homem de Deus, que foi desafiado pelo Espírito Santo a ser um instrumento nas mãos dele aqui nas nossas vidas, amém? Vamos receber o Célio com o coração aberto, e realmente entendendo que ele será a boca de Deus para desencadear aqui a partir de hoje
esse fogo poderoso nas nossas vidas. Amém, irmãos? Obrigado. Amém. Olá, irmãos, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje e ver tantos irmãos que aceitaram esse desafio de entrar nessa campanha, nesse seminário, e aceitar esse desafio de vir todos os dias até o último dia. Nós cremos firmemente que Deus fará maravilhas nas nossas vidas durante esses dias, em nome de Jesus, viu? E eu estava falando com o Marcos que eu já fui muito abençoado e edificado, estudando um pouquinho sobre essa palavra, né? Um tema muito amplo, bem vasto, né? E eu vou procurar aqui hoje lançar um pouco do fogo de Deus ao seu coração, falando sobre esse assunto tão maravilhoso. Glória a Deus pela iniciativa do presbitério de trazer esse tema e mexer com a igreja, mexer com as nossas vidas através desse tema tão maravilhoso que é o avivamento. Muito bem. Quando nós falamos sobre esse assunto, avivamento, não é comum, nós não achamos e encontramos esse tema na Bíblia, né? Avivamento. Nós encontramos alguns relatos na Palavra de Deus, especificamente hoje, nessa noite, nós vamos relembrar, né, a história do primeiro avivamento, esse primeiro mover de Deus na história da sua igreja, né? Então, quando nós estudamos a história da igreja, nós vemos, por vários períodos da história, Deus movendo através da sua igreja. Deus nunca está parado, Deus nunca está inerte, Ele está sempre trabalhando na vida da sua igreja. Então, hoje nós vamos falar um pouco, então, sobre algumas características dos avivamentos, né? Primeiramente, eu gostaria de partilhar com os irmãos aqui essa palavra. Eu fui muito abençoado através de uma apostila, um seminário preparado por uma estudiosa desse tema. O nome dela é Carol Basso. Ela é uma preletora que já vem falando sobre esse assunto, trabalhando sobre esse tema já há muitos anos, né? E em 2016 ela deu um seminário e eu pude assistir esses 2 vídeos e ser muito abençoado, muito edificado. Então, muito do material que eu quero compartilhar com vocês aqui, eu extraí desse seminário que ela ministrou esses 2 cultos. Então, eu gostaria de destacar aqui alguns pontos relacionados à história do avivamento, né? Quando nós falamos sobre a história, né? A história é um testemunho de Deus, que Deus envia avivamentos. Você, quando se volta para a história da igreja, você vai constatar essa verdade. Deus envia avivamento sobre a terra, né? E o avivamento não é um termo bíblico, você não vai encontrar isso em passagens da Bíblia, né? Mas nós encontramos algumas expressões como Deus aviva a sua obra durante os séculos, né? Encontramos ações de Deus enviando avivamentos, né? A história da igreja é uma história repleta de avivamentos. Quando nós lemos sobre a história da igreja, nós temos a certeza de que Deus fez alguma coisa no passado, Ele pode fazer novamente. Então nós vamos estudar na história da igreja e ver que ela é uma prova, né, incontestável de que Deus envia avivamento sobre a terra. Existem pessoas na igreja que não creem no dom de língua, nas manifestações do Espírito Santo, né? Mas a história da igreja é repleta da história de homens e mulheres que viveram essa experiência. Eu sou fruto disso, eu venho de uma denominação evangélica que não cria na manifestação dos dons do Espírito Santo.
né? Os chamados crentes tradicionais. Eu vim desse ramo. Mas existe um grande avivamento na história da igreja que está repleta, né? Está repleta da manifestação desses dons. Segundo ponto que nós encontramos na história é que quando nós lemos a história, o nosso coração é aquecido e a nossa fé é aumentada. Isso é muito importante, você ler a história, ou seja, pesquisar, ir na história da igreja e fazer uma pesquisa. Isso vai aquecer o seu coração e vai aumentar a sua fé. Você está com a vida fria, vá ler a história. Leia a história de avivamentos. Vai ler biografias de homens e mulheres. Isso vai aquecer o seu coração. Você olha para a história e diz, não acredito. Deus fez isso? Quando a gente olha para a história, nós vemos as ações sobrenaturais de Deus. É muito interessante como muitas pessoas que leram o livro de Atos foram incendiadas por Deus. E é interessante que as pessoas que leram a história de pessoas que leram o livro de Atos também foram incendiadas. Todas foram atingidas por causa da história de alguém. E o livro de Atos na Bíblia é um livro que basicamente fala sobre a história da igreja. Precisamos olhar para o passado e ver o que Deus já fez, para que o nosso coração seja aquecido e aumente a nossa expectativa. Talvez você esteja perdido, né? Talvez você esteja completamente desmotivado, frio na fé, né? Mas o avivamento, a cultura do avivamento, você precisa buscar na história da igreja essa manifestação de Deus pelos séculos. Ver o que Deus já fez no passado e o que Ele vai fazer de novo em nossas vidas. Terceiro ponto, relatos sempre foram chaves para incendiar pessoas para o avivamento. Quando nós lemos relatos de pessoas que foram chaves na história da igreja, o relato dessas pessoas incendeia o nosso coração. Eu terminei esses dias de ler um livro de um grande avivalista que viveu no século XVIII nos Estados Unidos. O nome dele é Jonathan Edwards. Eu li o livro desse pastor. O livro dele é uma breve história da vida dele. Ele viveu apenas 55 anos, mas ele foi um homem tremendamente usado por Deus. E existe um livro que você pode adquirir e ler. O título desse livro é A Breve Vida de Jonathan Edwards. Um livro com 364 páginas, mas esse livro impactou muito a minha vida. Eu comecei a ler esse livro e eu não queria parar. Todos os dias eu lia uma porção desse livro. Eu creio que eu não levei 4 dias para ler esse livro todo. Ele foi um dos primeiros teólogos do avivamento e ele escreveu um livro sobre avivamento que ocorreu na época dele. E esse livro correu o mundo e foi uma chama incendiando as pessoas através do avivamento em toda a Europa, né? Em seu livro ele fala sobre o poder da comunicação no avivamento, como a comunicação é importante no avivamento. Nos seus dias ele escrevia sobre avivamento, ele imprimia folhetins, ele escrevia livros, textos, propagando as notícias sobre o avivamento que ele experimentou nas colônias britânicas nos Estados Unidos. Em quarto lugar, a história dos avivamentos nos mostra um certo padrão de como Deus age para liberar o avivamento e o que acontece nesses avivamentos. Deus segue um padrão durante os séculos, né, que Ele age liberando o avivamento em toda a história. E nós
podemos ver nesse tópico aqui algumas características que acontecem nos avivamentos, né? Nos avivamentos nós vemos um grande mover. O mover de oração precede o avivamento. Todo avivamento, ele começa primeiro com um mover de oração. As pessoas envolvidas profundamente com oração. Segundo lugar, outra característica de acontecimentos relacionados ao avivamento são os corações famintos por mais de Deus. O avivamento, ele vem, ele acontece quando Deus encontra um ambiente no nosso coração de fome e sede pela sua presença. Terceiro, épocas de trevas na sociedade e frieza na igreja é um ambiente para a manifestação de avivamentos. Quarto ponto, líderes incendiados, homens que estão com o coração queimando pela presença de Deus. Quinto lugar, o elemento musical sobressaindo nesse período. As pessoas se dedicando à oração, à adoração, buscando a Deus com mais intensidade no louvor. Durante esse período também nós percebemos a outra característica, são pessoas leigas, incluindo aqui homens, mulheres, jovens, crianças, são inseridos e se tornam participantes ativos no avivamento. Outra característica, quando o avivamento ele se manifesta, ele traz o fim de preconceitos e barreiras sociais. Nós vamos ver um pouco disso hoje à noite. Durante também o avivamento, nós somos impactados nas nossas dúvidas e incertezas. O avivamento mexe com essas áreas das nossas vidas, né? E muitas vezes o avivamento traz certas dúvidas e incertezas. As pessoas pensam que quando acontece um avivamento, né, é tudo um mar de rosa. Mas no avivamento, durante o período do avivamento, né, a gente encontra alguns desafios, algumas dúvidas vêm sobre nós, algumas incertezas. Será que isso de fato vem de Deus? Vem do inimigo ou é fruto da minha própria natureza carnal? Durante o avivamento nós vemos um profundo arrependimento e conversão. Pessoas experimentando uma conversão e um arrependimento genuíno. Durante a manifestação do avivamento nós vemos um profundo temor do Senhor. Durante os avivamentos também a igreja é despertada para o evangelismo e para missões. No avivamento também, a expectativa escatológica, ela aumenta, ou seja, a expectativa pela volta de Jesus é aumentada no coração da igreja. A igreja busca isso com mais fervor, com maior calor. E num avivamento, ele sempre ocorre de forma diferente do avivamento anterior. Nunca um avivamento é igual ao outro. Cada tipo de avivamento se manifesta de uma forma. Então, apesar de a gente ver alguns padrões na história do avivamento, conversão, temor de Deus, criatividade na música, poder do Espírito Santo, não existe um avivamento igual ao outro. Deus é extremamente criativo. Outra característica na história dos avivamentos são os maiores exemplos de que o Espírito Santo é criativo e surpreende os seus através de feitos e manifestações. O Espírito Santo sempre em cada avivamento, ele é extremamente criativo, ele se manifesta de formas diferentes, de maneiras diferentes. Por exemplo, no avivamento do país de Gales, uma jovem se levantou num culto e foi questionada sobre quem era Jesus para ela. Ela levantou e fez uma afirmação de quem era Jesus. E a partir daquela afirmação foi desencadeado um avivamento na igreja no país de Gales. Em Azusa, quando alguém impôs as mãos em um irmão para ele ser batizado do Espírito Santo, o avivamento veio. Não existe uma fórmula específica.
Tem pessoas que leem a história e querem repetir essa fórmula, porém o Espírito Santo, ele é extremamente criativo quando envolve avivamento. Quando nós olhamos para os fenômenos, né, e as manifestações, elas sempre vão ocorrer de formas distintas. Isso indica algo para nós, que nós temos que ter uma expectativa em Deus sempre de uma coisa nova. Não podemos olhar para a história e querer repetir a história. Nós precisamos aumentar a nossa expectativa para que Ele nos surpreenda. Nós não podemos pensar em avivamento e pensar num grande mover de Deus e ter como resultado disso a conversão de 3 ou 4 pessoas na igreja. Mas nós temos que alimentar uma expectativa de algo grande, algo poderoso, né? Algo que vai impactar não apenas aqui a Shalom, comunidade cristã, mas impactar o nosso bairro, impactar a nossa cidade, a nossa nação. Por que não? Né? Deus é um Deus que nos surpreende. Ele é extremamente criativo e nas suas formas de agir. Ele age da forma mais variada possível. O 6º ponto, os avivamentos, eles foram geradores de energia, acendendo e empoderando a igreja para enfrentar os desafios de cada geração. A igreja precisa de um poder para enfrentar os desafios da sua geração. Hoje, o que a igreja precisa para enfrentar os desafios que nós estamos vivendo hoje? Deus, Ele vai trazer o poder para a vida da igreja para enfrentar esses desafios. Nós vemos os avivamentos assim em épocas que parece que Deus libera poder alto para empoderar a igreja e para ela vencer esses desafios na sua geração. Talvez nós não estaríamos aqui se não tivesse ocorrido um avivamento dos Estados Unidos numa rua chamada Azusa. Esse avivamento, ele liberou a saída de vários missionários, centenas de missionários dos Estados Unidos em direção a vários continentes. Aqui para a América do Sul, Europa, Ásia. Esse avivamento liberou a saída, a vinda, o envio de centenas de missionários pelo mundo. Talvez eu e você não estaríamos aqui hoje se esse avivamento não tivesse ocorrido nos Estados Unidos no ano de 1904. O avivamento é como uma onda que empodera a igreja para avançar na próxima geração. A história da igreja é uma história de altos e baixos. Você vê a igreja em certos momentos numa onda alta, daqui a pouco ela desce e enfrenta e passa por um período de frieza espiritual. Vem um avivamento, levanta a igreja, passa um determinado período, ela mergulha novamente na frieza. Mas Deus nunca abandonou a sua igreja. Tem gente que olha para a história da igreja e só vê cenas de depressão. Olha e diz, tudo deu errado. Não é verdade. A história da igreja é uma prova de que Deus não está distante e que Ele continua liberando o poder do alto para a sua igreja, para que ela vença sobre a terra. A história prova isso. 7º ponto, historiadores e teólogos variam entre diversos significados e termos de avivamento. Muitos estudiosos vão chamar um despertamento em um acontecimento que ocorre numa determinada região do planeta. Outros vão chamar aquilo de avivamento. Outros vão chamar aquilo de movimento. Então, os estudiosos muitas vezes divergem sobre esses significados e termos que eles usam em relação ao avivamento. Nós vamos falar sobre a história dos avivamentos, mas hoje nós vamos então tocar aqui sobre a história do primeiro avivamento na Bíblia. Essa história está lá no livro de Atos. Vamos lá para Atos, capítulo 2. Atos vai relatar a história do primeiro avivamento na vida da igreja. A história da igreja começa oficialmente no livro de Atos.
Atos capítulo 2, versículo 1 até o verso 14. Muito bem. Todo mundo está aí com a Bíblia na mão. Vamos ler então a história do nosso primeiro avivamento na história da igreja. Atos 2, 1 em diante diz o seguinte: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se a multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximos a Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e com alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. Aqui nós encontramos no início da história da igreja, né? A gente está muito acostumado com esse cenário, né? Mas eu queria frisar aqui alguns pontos de avivamento olhando para esse episódio que nós encontramos aqui em Atos capítulo 2. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é no verso 2. Verso 2, a expressão de repente. O avivamento na história da igreja tem muito a ver com esse termo. De repente. O que significa esse de repente? Quer dizer que o homem não consegue reproduzir. Você não consegue fabricar um avivamento. Ele vem de forma repentina. De repente aconteceu. Se você está esperando avivamento, saiba que vai ser assim. De repente. Não tem como marcar a hora para você ficar preparado para a manifestação do avivamento. Só Deus pode produzir. Outro ponto interessante, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. No verso 1, destaca aí que todos reunidos num só lugar. A palavra todos aqui, irmãos, é muito importante. No avivamento, todos são atingidos. A presença de mulheres, crianças, idosos. Quando você lê a história de Jonathan Edwards, você vai ler esse livro, A breve história, a breve vida de Jonathan Edwards. Ele vai dedicar um texto do livro para relatar as experiências da sua esposa. Nos avivamentos, ele não atinge só o líder, só o pastor, não atinge só o evangelista, não atinge só o intercessor. O avivamento, ele vem sobre todos. Nós estamos muito acostumados, Estamos muito acostumados com esse texto, mas quando nós lemos esse texto, nós vimos aqui que tinham as línguas de fogo. Olha que coisa extraordinária. O livro de Atos relata que a manifestação veio através de línguas de fogo. Você tem ideia do que isso significa?
A gente lê a Bíblia às vezes com tanta naturalidade que não para pensar. Né? Como é que eram essas línguas de fogo? Né? E o fato, né? O registro da história também nos mostra que aconteceu um grande barulho. Né? Jerusalém, nesses dias, queridos, esse acontecimento foi um acontecimento aterrorizante. Não foi uma coisa comum. Muitas vezes a gente torna isso comum, banal, mas foi uma coisa extremamente aterrorizante. Todas as pessoas ali, reunidas num lugar, de repente vem um som, um barulho aterrorizante e invade o lugar. Não é um barulho qualquer, é um barulho amedrontador, que traz medo, que traz terror. Daí vem línguas como de fogo. Várias pessoas, né, você observa muitas vezes algumas pessoas tentando pintar um quadro representando esse acontecimento. Né? Começa lá a pintar línguas de fogo em cima da cabeça dos apóstolos, né? A gente tenta explicar essa cena, mas é uma cena que é difícil de explicar. Né? O que é essa língua de fogo em cima de cada pessoa? O que foi isso? Como isso se manifestou? Hã? No avivamento da rua Azusa, houve uma crítica muito grande dos jornais quando houve um avivamento nessa rua. Né? Eles falavam, né, desses fenômenos, dessas manifestações lá que estavam acontecendo nesse local, onde os irmãos se reuniam. Né? E muitas pessoas debochavam, né, e faziam deboche daquele acontecimento, daquele fato que ocorreu ali. Né? Eles começaram a falar em outras línguas e a partir daí nós temos dois tipos de reações. Né? Um tipo de reação são pessoas perguntando o que está acontecendo. As pessoas ficaram com dúvida, né? O que está havendo? E outra reação foi reação de zombaria. Né? É o que nós vemos aqui no livro de Atos. Algumas pessoas, quando olharam para aquele acontecimento, falaram, não, esse povo está bêbado, eles beberam, estão embriagados. Né? Começaram a zombar dos discípulos. Para falar que eles estavam fora do normal. Né? Então, a característica que eu quero destacar do avivamento em Jerusalém é uma bagunça, irmãos. É uma manifestação sobrenatural dos céus, gerando uma bagunça. Jerusalém, durante a festa do Pentecostes, nós sabemos que vinham judeus de todas as regiões, de todas as nações. Né? Imagina uma dessas festas no Brasil. Imagina você aqui no Brasil, está participando de uma festa e, de repente, no meio dessa festa, começa a acontecer uma manifestação sobrenatural. Né? Imagine você lá num jogo de futebol. Imagine você numa competição das Olimpíadas e, de repente, no meio desse evento, começa a haver uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Né? Foi um evento surpreendente, né? Um historiador chamado Justo Gonzalez, ele fala sobre esse texto, enfatizando que cada um ouvia as pessoas falando das grandezas de Deus na sua própria língua. Olha que interessante, o Espírito Santo se manifestou e cada um ouvindo as pessoas falar na sua própria língua. Né? O que significa isso? Que o Espírito Santo traduz o Evangelho para as pessoas. Né? Uma hipótese, se tinha lá, por exemplo, um americano, ele começou a ver um discípulo falando em inglês. Se tinha ali um argentino, ele começou a ver um discípulo falando espanhol. Se tinha ali um árabe, ele começou a ver aquele árabe ouvindo a pessoa falar, pregar as maravilhas de Deus em árabe. Isso é extraordinário. Né? Muitas vezes nós pensamos, o Espírito Santo, né, Deus poderia fazer de uma forma diferente. Né? A língua comum, né? A língua comum falada naqueles dias era o grego. O grego era uma língua falada
pela maioria das nações. Deus, o Espírito Santo simplesmente poderia fazer com que os discípulos, os apóstolos, começassem a pregar, falar das grandezas de Deus em grego. Como nos nossos dias, qual o idioma mais falado no planeta Terra? É o inglês. O Espírito Santo poderia fazer as pessoas, né, os cristãos, todo cristão pregar em inglês. E a maioria de pessoas serem alcançadas. Mas o Espírito Santo começou a usar cada pessoa, cada discípulo, cada apóstolo em uma língua específica. Isso é maravilhoso. As grandezas de Deus no avivamento fala sobre as suas realizações na história, né? Toda aquela manifestação em Jerusalém gerou uma bagunça. As pessoas vinham de vários lugares, né? As pessoas chegando com mala, hospedadas em hospedarias, tudo. Gente chegando de tudo quanto é lugar e aquela manifestação sobrenatural do Espírito Santo em Jerusalém. Naquele momento, o Espírito Santo toma o apóstolo Pedro e ele então se levanta diante daquela multidão e ele começa a pregar. No verso 14, ele diz: homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Ouçam com atenção. O apóstolo Pedro começa a pregar e 3.000 pessoas se convertem. 3.000 pessoas se convertem, irmãos. Nós não podemos esperar o avivamento e ter uma expectativa tacanha, pequena, miúda. Nós temos que ter uma expectativa em relação ao avivamento da manifestação grandiosa de Deus, né? O avivamento fala de grande número. Atos começa com muita gente, começa com uma santa bagunça dos céus. Imagina a primeira igreja, começa com a conversão de 3.000 pessoas, irmãos. Pessoas de todas as nações, de todas as idades, todas as culturas. O avivamento em Jerusalém, irmãos, é uma manifestação da glória de Deus. Muita gente, não era um pequeno grupinho, não era um grupo de pessoas que estavam numa casa. O primeiro avivamento na história começa grande, com feitos poderosos, muitos milagres. O livro de Atos vai narrar isso. Outro ponto que nós podemos frisar aqui nesse texto é que o avivamento foi missionário. Watchman Nee, um discípulo extremamente inteligente, escreveu vários livros. Um dos livros que eu gosto muito dele, chamado Autoridade Espiritual. Ele escreve em um dos seus livros que essa reunião em Atos 2 foi a reunião mais importante da igreja. E esta reunião em Atos 2, esse avivamento em Atos 2, produziu um grande mover de evangelismo. Tudo o que o avivamento produz, irmãos, na igreja primitiva foi o evangelismo, a evangelização. O objetivo do avivamento é te colocar em pé, te colocar debaixo do poder de Deus. É colocar você em condições de proclamar o evangelho, de pregar e anunciar o evangelho. Falar de avivamento é falar de missões, é falar da pregação do evangelho. Avivamento, ele vem para abalar as cidades. A cidade de Jerusalém, ela foi abalada. Por isso nós vamos ver conflitos com autoridades, perseguições, né? Tudo isso fruto do avivamento. Os apóstolos foram perseguidos, alguns foram martirizados, alguns foram presos. Tudo isso fruto do avivamento. Porque o avivamento mexeu, abalou com as estruturas da cidade de Jerusalém. Um último ponto que nós podemos ver aqui em Atos é, poderíamos perguntar, será que o avivamento, ele produz uma igreja ideal? Será que nós encontramos na história um avivamento ideal? Nós aprendemos através do livro de Atos, na história,
que há pontos negativos e pontos positivos. Quando nós lemos o livro de Atos, nós encontramos no livro de Atos alguns desafios. Imagine você recebendo num culto, lá o primeiro culto, um dos primeiros cultos da igreja, uma pessoa que vem trazer uma oferta. A pessoa vem lá trazer a oferta e de repente ele chega lá no altar para entregar a oferta, a pessoa cai morta. Como é que você vai administrar isso? Como é que você vai explicar isso para os irmãos? A pessoa que estava trazendo a oferta caiu ali morta. Como é que nós vamos resolver esse tipo de problema? Isso é um tipo de conflito, né? Isso aconteceu na igreja primitiva com um casal chamado Ananias e Safira, que estavam mentindo ao Espírito Santo. Pedro, os apóstolos tiveram que administrar esse tipo de problema. O avivamento, por exemplo, no país de Gales, com Evan Roberts, né? Quando nós lemos a história dos avivamentos, nós podemos não cometer os mesmos erros que as pessoas cometeram no passado. Quando nós lemos sobre o avivamento do país de Gales, nós vamos ver na vida desse grande avivalista chamado Evan Roberts alguns problemas, algumas questões negativas. Mas muitas coisas positivas nós vimos na história desse homem. Nós temos que estar preparados. No meio dos avivamentos, vem desafios. Nós precisamos estar preparados. Há um pastor americano, o nome dele é Bill Johnson. E ele escreveu um livro sobre a história da igreja. E ele disse num dos seus livros que o avivamento em Genebra é o tipo de avivamento que ele desejava ver ocorrer na sua história, nos seus dias. Que avivamento é esse de Genebra? Eu queria tocar um pouquinho nesse avivamento que ocorreu numa cidade suíça chamada Genebra. Quantos aqui já ouviram falar dessa cidade, Genebra? Levanta a mão, irmãos. Alguns aqui já ouviram, né? Genebra é uma cidade histórica num país muito pequeno na Europa chamada Suíça, né? E lá em Genebra, nesse avivamento, aconteceu uma coisa muito interessante. Lá em Genebra, no avivamento que ocorreu nessa cidade, você não viu ninguém falando em línguas. Você não viu, como em outros avivamentos em algumas partes do mundo, caindo no chão. Você não viu em Genebra grandes moveres, grandes conversões. Mas existe um acontecimento extraordinário que impactou aquela cidade. E eu queria compartilhar com vocês, né? Isso é um resultado de avivamento que seria maravilhoso nós vermos acontecer no Brasil. Então, vamos nos situar na história. Nós estamos um pouco depois da Reforma Protestante, ou seja, esse avivamento vai acontecer logo depois da Reforma Protestante, que aconteceu ali no século XV, na Alemanha, através de um homem chamado Martinho Lutero, né, um ex-padre, que ele traduz as escrituras para o alemão e ele promulga 95 teses e prega na porta da sua igreja essas teses contestando algumas doutrinas da Igreja Católica que eram contrárias às verdades da Escritura. Em Genebra, nós vamos encontrar um homem que foi contemporâneo de Lutero, chamado Calvino. Esse homem, Calvino, foi chamado para trabalhar na cidade de Genebra. Ele não era de lá, ele era da Inglaterra. E é interessante porque essa história do chamado de Calvino para ir para Genebra é muito parecida com a história
que nós encontramos no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo tem uma visão de um macedônio, ou seja, um cidadão que morava na Macedônia, chamando Paulo para ir passar até a Macedônia e ajudá-los. Nós encontramos nesses dias a história de Calvino, muito parecida com a história do apóstolo Paulo. Genebra, na época da Reforma, nós tínhamos regiões que eram católicas e outras protestantes, né? Ou evangélicas, vamos usar esse termo para vocês terem conhecimento. Nós tínhamos regiões que eram abertas para a Reforma, né? Regiões que haviam muitas pessoas que eram simpatizantes da Reforma protestante e outras regiões que já eram muito católicas e perseguiam os protestantes, né? Não estavam abertos para a Reforma. Mas a Reforma chegou até essa cidade de Genebra, né? Os líderes, então, dessa cidade queriam fazer uma reforma protestante baseada na lei. Eles queriam fazer uma mudança profunda na cidade, usando a reforma protestante para aplicar a reforma nas leis. Então, o que eles fazem? Eles convidam esse homem chamado Calvino. Chamam ele, falam: Calvino, vem nos ajudar a implantar a reforma aqui em Genebra. Calvino estava lá na Inglaterra, lá em Londres. Lutero, né, um dos pioneiros da reforma, ele atua muito na reforma através dos livros da pregação, mas Calvino, esse homem, é especial na história da igreja. Por quê? Porque ele vai pegar a reforma, tudo o que aconteceu na reforma, e vai aplicar lá em Genebra. Ele então é convidado para ir até Genebra, mas esse Calvino era um homem que gostava muito de ficar trancado dentro do escritório estudando. Não gostava de outra coisa a não ser estudar. Ele se dedicava extremamente ao estudo das Escrituras, estudo da Bíblia, e ele escrevia bastante, né? Ele foi um pregador assim, exímio da palavra de Deus, e ele impactou muito essa cidade por meio da pregação. Ele então, Calvino, está indo para uma casa de campo, onde ele tinha um escritório perfeito, e ali ele poderia passar a vida estudando, escrevendo livros. Então ele disse a esse líder de Genebra, né? Ele falou: olha, não vou para aí, eu tenho muita coisa para fazer aqui em Londres, e eu vou me dedicar aos estudos, eu não posso ir aí até Genebra, né? E então, esse líder que havia convidado o Calvino, ele diz o seguinte: olha o que ele falou para Calvino. Ele diz assim: que Deus amaldiçoe o seu descanso se você não vier ajudar a gente. Daí, irmãos, Calvino resolve ir até Genebra para ajudar esses líderes lá na cidade. Depois de uma declaração dessa, né, irmãos? E como Calvino vai começar a trabalhar nessa cidade, irmãos? Presta atenção nisso, eu vou andar rápido para nós concluirmos essa história. Infelizmente, a história dos avivamentos ela é muito ampla. Eu acabei escolhendo essa história de Genebra para a gente compartilhar, porque são muitas histórias de avivamentos que ocorreram pelo mundo afora, e se a gente fosse falar de todas elas, a gente ia ficar a noite toda aqui falando. Mas então, Calvino começa a trabalhar na cidade de Genebra. De que forma que ele vai trabalhar lá nessa cidade, irmãos? Ele vai trabalhar na cidade através da pregação da palavra de Deus. Você pode dizer: mas isso é muito óbvio, é comum, é muito simples. Mas é exatamente através da pregação da palavra que ele começa a trabalhar na cidade, né? E ele escreveu um livro. O nome desse livro é A Arte Expositiva de João Calvino. E nesse livro ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre a pregação da palavra de Deus. Muitas vezes a gente acha que pregar é coisa simples, é coisa fácil, né? Não, eu dou conta de fazer isso,
né? Um líder faz, o pastor faz, é muito fácil. Você pega lá a Bíblia, sobe lá e vou pregar, e preguei e falei. O fato é que muitas vezes, quando a gente vem num culto, a gente ouve uma palavra, muitas vezes a nossa reação, ela se manifesta de várias maneiras. Muitas pessoas, você vem saindo do culto decepcionada, muitas pessoas, no final do culto, dizem, nossa, essa palavra foi uma bênção, tudo, me abençoou, me edificou muito, né? Outros chegam e dizem assim, não entendi nada. Eu ouvi algumas pessoas pregando, às vezes, na igreja. Os irmãos chegou para mim e perguntavam assim, falou, Célio, você entendeu a mensagem? Eu falei assim, olha, eu captei alguma coisa da mensagem. Ele falou, olha, me desculpa, eu não entendi nada. Então, irmãos, a pregação é uma arte. E precisa de dedicação, precisa de estudo para você comunicar a palavra de Deus, né? Não é uma coisa complicada, mas também não é uma coisa banal. Você precisa se dedicar, né? E Calvino, então, escreveu esse livro sobre a arte expositiva. Exposição é uma forma, é uma maneira de você pregar, de você compartilhar a palavra de Deus. E como que Calvino transforma a cidade de Genebra? O que a palavra de Deus pode causar em uma cidade? Esse é o resumo do que Calvino fez em Genebra. O que a palavra de Deus fez em Genebra? Como Calvino transformou essa cidade? Será que a pregação só transforma a vida de uma pessoa? Será que a pregação só transforma uma única pessoa na igreja ou ela pode transformar uma cidade inteira? Qual o poder, o impacto que uma mensagem pode ter na vida das pessoas? Uma mensagem, ela tem o poder de impactar, tocar apenas as nossas vidas hoje nessa noite? Ou uma mensagem tem o poder de impactar as nossas vidas e das nossas vidas impactar uma cidade, atingir toda uma cidade? Qual o alcance que tem uma mensagem? Calvino não foi prefeito, Calvino não foi líder de ONG, Calvino não foi vereador, ele apenas era um pregador no púlpito. E através da pregação ele transformou a cidade de Genebra. Isso fala sobre uma grande responsabilidade nas nossas vidas, irmãos. Você que prega a palavra de Deus tem uma grande responsabilidade. Domingo após domingo, as pessoas estão vindo aqui, os irmãos estão vindo aqui no culto, ouvir uma mensagem. O que essa mensagem tem provocado na vida desses irmãos? Vocês estão aqui já há quase 1 hora me ouvindo. E a pergunta é, aquilo que eu estou falando está acrescentando alguma coisa na sua vida? Tem pregações que nós ouvimos, né, na qual nós dizemos no final, olha, devolve o meu tempo, que eu perdi o meu tempo. Muitas vezes a gente vem, senta no banco, no prédio daqui da igreja, ficamos 60 minutos ouvindo uma mensagem e às vezes nos levantamos com a sensação de que nós perdemos 60 minutos preciosos da nossa vida, ouvindo uma mensagem que não trouxe nada significativo para as nossas vidas. A arte de Calvino era a arte da pregação. Tem um autor que diz que Calvino governou Genebra a partir do púlpito. Por que governava a cidade a partir do púlpito? Porque naquela época, irmãos, a maioria da cidade estava onde?
A maioria da cidade estava dentro das igrejas. A maioria da população da cidade estava dentro de uma congregação, de uma igreja. Então ali, o pregador tinha a oportunidade de alcançar as pessoas. Então Calvino aproveitava esse momento no púlpito, né, quando a cidade quase toda estava ali reunida. Alguns historiadores dizem que ele pregava a Bíblia versículo por versículo. Ele teve uma confusão com alguns líderes lá em Genebra, né? E essa confusão acabou provocando a sua demissão. Ele foi demitido, ele foi expulso da cidade e ele ficou fora de Genebra por 3 anos. Quando ele volta para a cidade, ele começa a pregar novamente a Bíblia do último texto onde ele havia parado. Ele pregava a Bíblia versículo por versículo, texto por texto. Quando ele voltou, ele continuou pregando a Bíblia do mesmo local. Por quê? Porque ele acreditava que a verdade do Evangelho, das Escrituras, transforma o coração das pessoas. Ele acreditava que aquilo que era pregado dentro da igreja não afetaria apenas os corações das pessoas, mas a vida por completo das pessoas. A Bíblia tem esse poder de mudar, de transformar a vida de uma pessoa por completo, de forma integral. Irmãos, o tempo não dá, mas eu não me converti aqui no Shalom, eu me converti numa igreja chamada Igreja Batista do Livre-Arbítrio. Então, quando eu cheguei no Shalom, eu já tinha 24 anos de vida cristã, de comunhão com Deus. E uma das coisas que o meu primeiro pastor, um americano também chamado Thomas Hughes, uma das coisas que ele mais enfatizava no meu discipulado, eram 3 pontos da vida cristã. Ele dizia constantemente para mim: Célio, você tem que ler a Bíblia todo dia, orar todo dia e congregar constantemente. Estar sempre congregado, sempre reunido na igreja. 3 coisas: ler a Bíblia todo dia, orar todo dia e congregar constantemente. E eu segui esse conselho do meu pastor: ler a palavra de Deus todo dia, orar constantemente, estar reunido na igreja constantemente. Sabe o que isso causou na minha vida, irmãos? A minha vida foi sendo transformada. A palavra de Deus é suficiente para transformar a vida de uma pessoa. Agora tem um problema: se você não lê a Bíblia, como que você vai pregar? Se você não medita na palavra de Deus, não tem o hábito de ler a Bíblia, como é que você vai pregar? Como é que a vida de uma pessoa será transformada através da sua vida? Se você não conhece a mensagem daquilo que você acredita e daquilo que você vai compartilhar com as pessoas. Tem um comentário de Calvino, vou correr aqui para a gente terminar, que meu tempo já está acabando. Tem um comentário de Calvino sobre o livro de Gênesis, e no seu comentário ele fala sobre a beleza do mundo e o esplendor da criação. Como Deus criou o mundo perfeito. E ele fala que nesse livro, o comentário de Calvino, inspirou tantos pastores, principalmente pastores na Holanda, que começaram a trabalhar, sabe como o quê, irmãos? Pastores que eram pastores e botânicos. Pastores que eram pastores e arquitetos navais. Pastores que eram pastores e advogados.
Pastores que eram pastores e engenheiros. Por quê, irmãos? Porque Calvino despertou nas pessoas a beleza do mundo. Como que as pessoas poderiam trabalhar para a glória de Deus? Isso despertou nas pessoas uma coisa que a gente chama de bivocacionalidade. O que é isso? Um pastor que é pastor, mas que tem uma profissão. Que exerce uma determinada profissão. Nós temos aqui no Shalom pastores de tempo integral e temos pastores de tempo parcial. Mas se você olhar para a vida de um pastor, todo ele é bivocacionado. Ele sabe pastorear e sabe fazer outra coisa. Esse tempo atrás, conversando com o Marcos falou, Célio, eu mesmo projetei, eu mesmo construí os armários do meu apartamento. Eu falei, como você fez isso? Ele falou, eu aprendi. Você prega para a glória de Deus. Você tem uma profissão secular, você também trabalha, tem uma profissão para a glória de Deus. Nós temos a mania de separar as coisas. Não, se eu sou pastor, eu não posso ter uma outra profissão. Ah, não, a única forma de eu transmitir o evangelho, pregar a palavra de Deus, é falando. Não, você pode pregar a palavra de Deus exercendo a sua profissão com destreza, com qualidade, com habilidade, com esmero. Você pode fazer as coisas para a glória de Deus. Então, o que aconteceu em Genebra, irmãos? Nós poderíamos dizer que um avivamento ou uma reforma na palavra de Deus aconteceu em Genebra. Por quê? Porque Calvino trabalhou com a palavra de Deus. Ele mudou uma cidade através da palavra de Deus. Genebra se tornou um modelo para todas as cidades da Europa. Genebra se tornou um refúgio. Agora imagine você, as pessoas estavam sendo perseguidas durante o movimento da reforma na Europa. Né? Se um católico encontrasse você, e você fosse um protestante, ele queria degolar você, ele queria te matar. Porque considerava você um herege, um traidor do catolicismo. Então os reformadores, né, começaram a ser perseguidos por toda a Europa. E o que aconteceu? As pessoas perseguidas começaram a mudar-se para Genebra. Muitos homens, né? Como John Bunyan, que escreveu um livro muito famoso chamado Peregrino, que vai falar sobre esse movimento de perseguição dos reformadores na Europa. Né? Outro homem famoso, pré-reformador, chamado John Knox, na Escócia. Esse homem chamado John Knox, ele teve que fugir para Genebra, porque as pessoas queriam matá-lo. Genebra, então, se torna uma cidade de refúgio, e a população duplicou com a vinda e a chegada as pessoas que estavam fugindo da perseguição. Então se tornou um oásis para o mundo, para toda a Europa. Mas John Knox, esse homem, fala que em Genebra havia um ambiente diferente. Havia ali uma sede da reforma. Em Genebra, as pessoas ficaram eufóricas com a tradução da Bíblia. A Bíblia foi traduzida para a sua própria língua. Ou seja, as pessoas queriam ler a Bíblia, as pessoas queriam entender a Bíblia. E esse era o clima que estava naquela cidade. Em Genebra aconteceu algo chamado avivamento da palavra. O avivamento da palavra. John Knox fala que desde a época de Jesus não havia uma escola como houve em Genebra.
Uma escola com excelência onde a palavra de Deus era ensinada. Calvino era o professor e mestre nessa escola. Por quê? Porque ele era o grande pregador da cidade. Aconteceu uma convulsão na cidade e a população aumentou, né? E todo mundo então estava convergindo para Genebra. De Genebra surgiu, né, uma Bíblia muito famosa, uma versão bíblica chamada a Bíblia de Genebra. Havia fome pela palavra de Deus e a pregação de Calvino transformou a vida de muitas pessoas. Eu quero finalizar aqui, depois nós vamos assistir um vídeo que eu queria passar com vocês, e destacando aqui alguns pontos da transformação que o avivamento produzido pela palavra de Deus trouxe na cidade de Genebra. Primeiro, assistência social aos necessitados sem discriminação de nacionalidade. Em Genebra surgiu um movimento de assistência social para todas as pessoas de todas as nacionalidades. Você sabia que um movimento internacional de socorro às pessoas que sofrem com as guerras e com as calamidades públicas surgiram em Genebra, esse movimento chamado Cruz Vermelha? Sabia que a Cruz Vermelha surgiu em Genebra em 1863? Ajuda e cuidado à saúde através de programas de visita médica. Outra transformação que ocorreu na cidade, ênfase no amparo aos pobres, idosos desamparados. Outra transformação na sociedade em Genebra, ataque frontal à escravidão. Outra transformação, o combate à bebedice e à proliferação de tavernas. As pessoas pararam de beber, pararam de frequentar os botecos, os bares em Genebra, porque as pessoas foram transformadas pela palavra de Deus. Os moradores de Genebra não queriam mais promover a escravidão, porque entenderam que a escravidão não era bíblica. A palavra de Deus não endossava a escravidão. Grandes esforços na educação, abertura de escolas e universidades. A primeira cidade da Europa a ter sistema de esgoto e tratamento de parteira regulamentado. Primeira cidade da Europa a ter tratamento de esgoto, irmãos. Um sistema de esgoto. Pioneira no cuidado dos doentes e desenvolvimento da diaconia. A cidade fundou um hospital comunitário. Essas foram as transformações que ocorreram na cidade de Genebra por causa da pregação da palavra de Deus. Vamos ficar em pé, nosso tempo já não está mais disponível, é escasso. Eu quero finalizar essa palavra. O Jonatas vai passar aqui para nós um vídeo que eu já encontrei esse vídeo na internet. E esse vídeo fala sobre profecias que foram liberadas sobre o Brasil. Profecias que foram liberadas sobre o Brasil. Deus tem liberado avivamento na história. E como isso é um testemunho para nós, está acontecendo, né? Deus está liberando na história um avivamento para nós. Se você não quer e não buscar esse avivamento, irmãos, você vai ficar para escanteio. Porque Deus vai trazer um avivamento sobre a nossa nação. Tem promessas de Deus para a nossa nação. E a pergunta hoje à noite é uma só, para mim e para você. Eu e você, nós queremos fazer parte desta história. Nós queremos fazer parte da história do avivamento que Deus está trazendo sobre o Brasil. Vamos rapidamente ouvir esse vídeo, é rapidinho, tem 5 minutinhos, nós vamos orar depois e vamos encerrar.
via mesa desse planeta, irmãos. Eu estou falando para vocês. Escreve essa profecia. Eu tenho um estudo aqui que eu recebi das profecias que foram dadas ao Brasil. Profecias de 200 anos, de 300 anos. Meu Deus do céu, tanta profecia. Profecia sobre o Brasil, tá aqui, ó. Profecia sobre o Brasil. 1912, Gunnar Ving, em Chicago, profetizou que uma cidade chamada Belém do Pará cairia um poder de Deus que faria a última e mais poderosa despertar da terra. Em 1935, William Barham, no Texas, a cidade não está registrada, que nas margens pobres da América do Sul surgiria um povo marchando contra a imoralidade, que o Brasil levantaria uma bandeira em nome do Senhor. Em 1936, o Smith Wigglesworth, em Sydney, na Austrália, ele profetizou que tinha apenas gotas de um mover de milagres na vida dele, porque o grande mover seria derramado no Brasil nas próximas décadas. E eu estou falando de um homem que ressuscitou 25 mortos no ministério dele. 1970, Kenneth Reagan profetizou que, como o futebol do Brasil encantou o mundo, as nações seriam abaladas pelo grande despertar que o Senhor estava levantando no Brasil. Em 1989, em Montemor, São Paulo, um homem chamado John Walker, você conhece, nós conhecemos. O Brasil lançará jovens para grande avivamento, e a igreja brasileira, ela trará vida para aqueles que estão espiritualmente mortos. Em 1995, Mike Shea, em Londrina, profetizou: a adoração é o dom redentivo do Brasil. O Rio do Leão irá fluir sobre a nação brasileira 12 vezes mais do que fluiu na América. Em 1997, Blenda Kilpatrick disse que viu um anjo abalando a bandeira brasileira e trazendo uma esperança para os povos da América do Sul. Meu Deus! O Brasil foi escolhido para levar o nome do Senhor nos últimos dias. 1997, John Kilpatrick disse: o espírito da profecia será abundante no Brasil, que seus jovens falarão em nome do Senhor e farão milagres poderosos em todo o planeta Terra. Em 1997 ainda, uma pastora respeitada na nossa nação, chamada Valnice Milhomes: o governo do justo irá se levantar no Brasil com majestade e poder, trazendo ao país para um lugar de paz e prosperidade, que Deus direcionaria o Brasil como pão para alimentar o mundo. 1999, Bob Jones, em Kansas City, ele viu um movimento de jovens que saíam do Brasil e corriam por todas as nações da terra. Meu Deus, você está me ouvindo, brasileiros? Em 2004, um homem que eu amei nessa terra e já está na eternidade, fui muito ministrado por ele, um homem chamado Dave Robson. Em 2004, em Alphaville, em São Paulo, o Brasil será levantado na fé para liberar sobre as nações um poderoso fluir do Espírito que despertará o mundo. Em 2004, em Toronto, Stacey Campbell profetizou que o espírito de corrupção iria ser abalado, uma unção de justiça iria elevar o Brasil a primeiro mundo, levando um grande avivamento sobre toda a terra. Meu Deus, alguém está me entendendo aqui? Em 2005, Manaus, Benny Hinn profetizou que o Espírito do Senhor trouxe ele para o Brasil para repartir o poder com uma nova geração que estava nascendo de líderes que iriam avançar sobre toda a nação da terra com poder e glória. Em 2005, em Campos, Fábio, no Rio de Janeiro, Martin Scott profetizou: o Brasil terá uma companhia de profetas que trará luz para as nações, e que a perspectiva de avivamento para as nações, um número de 1000 profetas ativos e fiéis para equipar a igreja de Jesus para tudo que está por vir. 2006, Grant Cook profetizou em Curitiba, em 2006, no Bola de Neve: dos vilarejos do Brasil, homens sem grifes iriam abalar as estruturas do sistema religioso, saindo do Brasil para as nações. Sou eu, Jesus, gerando fome por Deus e arrependimento. 2006 ainda, John Arnold, de Toronto: o Brasil vai avançar e vai lançar sementes para todas as nações, fluindo através de uma adoração para queimar incenso de justiça. E vai aí por afora. 2006, Andrew McDonald, ele profetizou que o Brasil será líder de avivamento por toda a Europa até chegar em Jerusalém. Alguém levante a mão e solta o leão de Deus que está aqui nessa noite. Eu sinto a glória de Deus aqui. O Brasil. Aleluia. Brasil. Glória a Deus. Irmãos, vocês perceberam quantas profecias liberadas sobre o Brasil? Eu e você, nós estamos aqui nessa terra. Nós somos os cidadãos dessa nação. Essas profecias dizem respeito a nós, a mim e a você.
E a pergunta é: o que nós vamos fazer com essas profecias? Hoje está começando um mover na igreja, um seminário na igreja para nos despertar, para reivindicarmos todas essas profecias sobre a nossa vida. Hoje nós vamos começar um clamor diante de Deus, reivindicando essas profecias sobre o Brasil, sobre a nossa vida. E o que nós estamos fazendo como igreja é começando hoje essa série de mensagens para desafiar cada um de nós a assumirmos uma posição. Assumirmos uma posição diante do trono de Deus e declarar: Senhor, venha um avivamento sobre o Brasil, venha um avivamento sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu queria orar, pastor Marcos, chamaram o Marcos aqui, queria orar por todos vocês. Aquela oração que o Marcos fez no começo foi uma bênção, liberando a ação de Deus, o mover de Deus sobre nós, a disposição do nosso coração em recebermos tudo que Deus vai trazer para nós durante esses dias. E eu quero finalizar, fechar isso agora, a gente fazendo essa oração, declarando de forma profética essa disposição do nosso coração. Eu quero chamar você para vir aqui à frente, todos os irmãos, toda a igreja para vir aqui à frente. Nós vamos nos apresentar profeticamente diante do Senhor, nos dispondo para esse grande mover que Ele trará sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode vir à frente, vem à frente. Nós vamos fazer isso agora profeticamente. Vamos orar e vamos dizer: Senhor, nós estamos aqui, nós nos dispomos. Glória a Deus. Venha aqui agora, venha falando, venha confessando ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu me disponho, eis-me aqui. Como Isaías, quando o Senhor disse: quem há de ir por nós e a quem enviaremos? Isaías disse: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. Então nós vamos falar isso ao Senhor, vamos dizer ao Senhor: Senhor, nós estamos aqui, nós nos dispomos, nós nos apresentamos ao Senhor. Pai querido, nós queremos Te louvar, Te adorar, Senhor amado. Obrigado, Pai bendito, porque o Senhor é o Deus da história. O Senhor é o Deus que chama, o Senhor é o Deus que capacita. Obrigado porque o Senhor não está parado na história, o Senhor está movendo na história. Nós Te adoramos, ó Pai amado, por todas essas profecias liberadas sobre nós, sobre o Brasil. E Senhor, nós nos comparecemos, nós nos apresentamos diante do Senhor agora. Nós temos a certeza, a convicção no nosso coração de que o Senhor está neste lugar, o Senhor está aqui. E nós dizemos: eis-nos aqui, nós nos apresentamos a Ti. Eu quero que você estenda as suas mãos agora diante do Senhor, como voluntário, como um disposto a receber do Senhor agora o seu legado, a sua incumbência, receber o encargo do Senhor em relação a tudo aquilo que Ele vai fazer, tudo aquilo que Ele tem preparado para a nação brasileira, para nós como igreja, para nós aqui como Shalom Norte. Pai bendito, nós estendemos as nossas mãos, nós nos rendemos a Ti, nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui, usa-nos a nós. Senhor, nós nos apresentamos ao Senhor como instrumentos de avivamento, do grande mover que o Senhor fará nessa cidade, fará nessa igreja, Pai. A começar de nós, a começar de cada um de nós, venha sobre nós, Pai amado, e comece a mover, comece a falar no nosso coração. Nós declaramos que um avivamento, ele começará em cada um de nós, e ele contagiará toda a igreja, toda a cidade de Uberlândia, e a nação brasileira e as nações da terra. Muito obrigado, porque o Senhor, pela palavra do Senhor, como diz lá em Efésios, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, Senhor, eis-nos aqui, faze através de nós, realiza através de nós, Pai. Muito obrigado, nós Te agradecemos e nós Te louvamos, porque o Senhor continuará a falar conosco
nós voltaremos agora para as nossas casas, mas o Senhor continuará movendo, o Senhor continuará falando, inspirando em nós. Senhor, oramos e declaramos sobre a vida da tua igreja, sobre o seu povo, ó Deus, o avivamento na palavra, um profundo e poderoso avivamento na palavra, uma sede e fome pela comunhão com a palavra do Senhor. Nós oramos, Pai amado, em nome de Jesus, declarando e profetizando sobre a vida da tua igreja, que nós seremos transformados e impactados por uma comunhão profunda com a tua palavra, Senhor amado. Através da tua palavra, Senhor amado, nós vamos alcançar e conquistar as nações. Nós iremos impactar a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa igreja. As nossas células serão incendiadas pela tua palavra. Senhor, o nosso coração queimará, ó Deus amado, por fome e sede do Senhor. Pai amado, nós te louvamos porque o Espírito do Senhor está soprando um vento novo sobre a vida da igreja. Te louvamos porque será algo totalmente novo, porque o Senhor é um Deus criativo, que faz coisas totalmente novas. Por isso nós colocamos e dizemos: Senhor, toda a nossa expectativa está em Ti. Nós estamos aqui, usa a nossa vida para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia. Continue com essa expectativa no nosso coração. Hoje é apenas o primeiro dia. O melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Marcos. Irmãos, antes de você sair daqui, fique no seu lugar onde você está. Eu sinto no meu coração que pode voltar, volta para cá, volta para frente aqui. Eu sinto no meu coração que Deus ainda quer fazer algo a mais, além de tudo que Ele já fez. Obrigado, pastor Sérgio. Que conteúdo precioso você compartilhou conosco aqui. Eu sei que isso aí foi fruto de pesquisa incansável, de oração. Você se esmerou para trazer essas informações para nós. E como foi importante para nós entendermos os momentos de avivamento que teve na história. Amém, irmãos? Mas eu sinto que Deus ainda quer usar a vida do Sérgio um pouco mais aqui nessa noite, porque é o primeiro dia da campanha. Nós não podemos sair daqui sem receber uma unção poderosa sobre as nossas cabeças. Quero chamar os pastores aqui à frente rapidamente para nos ajudar. Célia, Ana Cláudia, Luciana, Carlos, Carmen, Bernardo, Marcelo, Ângela, todos que estiverem aqui. Nós queremos orar por vocês, queremos impor as mãos sobre a cabeça de vocês. Eu quero contar uma experiência, irmãos, preste atenção, olha para mim agora, eu preciso da sua atenção. Eu tinha uma vontade no meu coração há muitos anos, de ir para cima de um monte, para poder orar em cima do monte. E eu compartilhei isso com alguns irmãos. E esses irmãos ficaram tão empolgados com essa ideia, que eles saíram correndo, organizando as coisas, preparando esse momento, acharam o monte. Eles chegaram até ir lá no monte uma semana antes, para ver se de fato a gente poderia ir para lá. Mas quando foi chegando nos dias de ir para aquele monte, foi me dando um desânimo, porque eu tinha tanta coisa para fazer, mas os irmãos estavam tão empolgados, já tinha comprado tanta coisa, organizado tudo, e acabou que eu fui para esse monte mais por causa deles do que pela minha própria vontade, porque eu queria mesmo era ter ficado. Mas lá no monte, a primeira coisa que nós fizemos quando nós chegamos lá foi acender uma fogueira, acender um fogo. Saímos caçando no mato, a madeira estava tudo molhado, tinha chovido a noite inteira, o dia todo anterior, estava tudo molhado lá naquele mato, e a gente caçando madeira para acender esse fogo. E eles levaram o isqueiro, não foi da maneira primitiva não, levaram o isqueiro. Deus deu o fogo para nós, só que, veja bem, durante todo o dia aquele fogo ficou aceso, mas toda hora a gente tinha que colocar uma lenha lá naquele fogo, caçar um graveto, uma madeira para manter aquele fogo aceso. Nós estamos tão acostumados a comprar fogo. Você precisa de fogo lá na sua casa, o que você faz? Você compra um botijão de gás, já tem o fósforo, não precisa de nada, só coloca lá e deixa queimar o mês inteiro, não é assim? Mas toda hora a gente tinha que colocar um gravetinho lá naquele fogo,
porque senão o fogo apagava, e tinha muito mosquito lá, e a fumaça ajudou muito ali a gente permanecer naquele lugar. Mas o que eu quero dizer? Deus, Ele providenciou o fogo para as nossas vidas, que é o Espírito Santo. Mas cabe a mim e a você manter esse fogo queimando no nosso coração, porque o que precisava de ser feito já fez. Mas nós estamos tão preguiçosos, tão acomodados de ganhar tudo nas mãos, e muitas vezes nos falta esse esforço, nos falta esse empenho de manter esse fogo aceso no nosso coração. Se você quer de fato viver um avivamento nesses dias, você vai ter que começar a fazer coisas que você nunca, ou parou de fazer há muitos anos, ou quem sabe nunca fez na sua vida, para manter esse fogo queimando, mas queimando forte na sua vida. E era mais ou menos 10 horas da noite, a gente estava num clamor em cima daquele morro, é uma visão linda. Eu olhava para baixo, via aquele vale, aquela extensão. Nós estávamos num lugar tão alto, e Deus falou algo no meu coração. Deus falou assim: olha, você acha que você veio aqui foi para satisfazer a vontade deles? Eu te trouxe aqui nesse lugar porque você precisava estar aqui, porque é aqui nesse lugar que eu estou reacendendo uma chama no seu coração. E eu percebi, irmãos, que a minha vida de oração estava muito aquém daquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. Deus me levou lá em cima daquele morro para despertar a minha vida de oração, para acender novamente a chama no meu coração. E foi algo sobrenatural nós estarmos ali orando, clamando pelo Brasil, pela igreja, pela sua vida. Mas eu entendi que Deus me levou lá porque era vital para a minha vida eu estar ali. Era vital. É vital para a sua vida estar aqui nesses dias. E você vai ter que aprender a colocar a lenha no fogo todos os dias, porque senão o seu fogo vai apagar. Amém? Nós vamos colocar fogo na sua cabeça agora aqui, através dessa unção, através da imposição. A Bíblia diz que o avivamento ele vem pela imposição de mãos, porque o Senhor ele reacende a paixão, ele reacende o fogo sobre as nossas vidas, mas nós precisamos manter esse fogo aceso. Os pastores, cadê o óleo? Já passou? Vamos correr óleo nas mãos de todo mundo aqui. Já passou? Então vem aqui na frente, você que quer receber esse fogo na sua vida, receber essa chama. Talvez vai ser uma chama pequena, mas na medida que você vai colocando graveto nela, na medida que você vai buscando, na medida que você vai fazendo coisas que você não estava fazendo, ou deixou de fazer, ou nunca fez, você vai ver um despertar muito grande no seu coração, porque avivamento é paixão extravagante. Avivamento é uma paixão que nos leva a querer pregar a palavra, que nos leva a querer a testemunhar de Jesus. Avivamento é coragem, é ousadia, é intrepidez. Avivamento é nos tirar do acomodismo. Avivamento é nos tirar de dentro da nossa casa, é nos tirar dos entretenimentos, de tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus nas nossas vidas, tudo aquilo que tem sido a nossa vontade. Deus ele quer que a vontade dele que permaneça na minha e na sua vida. Quantos querem receber esse fogo? Saia do seu lugar e vem aqui na frente, nós vamos impor as mãos. Nós vamos só impor as mãos sobre a sua vida, amém, irmãos? Recebe agora esse fogo, recebe essa unção, recebe esse poder, recebe, porque Deus ele vai fazer história através da sua vida. Através da sua vida pessoas serão alcançadas, novos altares serão levantados para o Senhor. O Senhor ele vai te tirar do comodismo, porque a partir de hoje, quando Deus vir lá no seu quarto secreto, Ele não achará o quarto secreto vazio, como muitas vezes estava acontecendo. O Senhor estava vindo para encontrar com você no lugar da oração, no altar que tinha sido feito para Ele, mas você já não estava lá mais, porque coisas te tiraram do foco, te tiraram do propósito. Recebe agora, recebe o fogo, recebe a paixão, recebe a unção que vem do alto. O Espírito Santo ele está reacendendo novamente a fé. Talvez você chegou aqui hoje
como uma lamparina apagada, sem óleo, que já não estava mais queimando, já não estava mais fumegando, mas o Senhor hoje aqui nesse lugar, Ele está liberando sobre a sua vida uma paixão muito forte, um desejo muito grande de querer buscar mais, de querer fazer coisas que você nunca fez ou parou de fazer. Oh, Deus, Ele vai te atrair para perto dEle, Ele vai te levar a ter experiências sobrenaturais, porque ali no dia de Pentecostes foi isso que aconteceu. No lugar do medo, no lugar da covardia, no lugar do desânimo, veio o espírito de ousadia sobre os discípulos, e eles saíram contagiando o povo de Jerusalém. Eles saíram pondo as mãos sobre a vida de pessoas que não estavam entendendo nada, mas na medida que eles tocavam, o Espírito Santo com línguas de fogo incendiava cada lugar, cada bairro, cada viela, cada lugarejo de Jerusalém. E a Bíblia diz que todos foram cheios do poder, todos foram cheios do Espírito Santo. Recebe agora, recebe a ousadia, recebe agora a coragem, recebe intrepidez, recebe na sua vida. Oh, o Senhor, Ele libera sobre a sua vida o poder que vem do alto, para testemunhar com ousadia, para levantar as mãos, para impor, para curar os enfermos, para expulsar demônios. Oh, recebe, o Senhor, Ele enche a sua vida nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, seja cheio do poder. Oh, algo hoje está começando, está startando aqui hoje na sua vida. Recebe, o altar está sendo restaurado, o altar está sendo restaurado. Oh, porque o Espírito Santo, Ele está reacendendo novamente o amor, a paixão, o desejo, a vontade de servir, a vontade de ir, a vontade de pregar, a vontade de estudar, a vontade de meditar, a vontade de orar. Recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, seja cheio do poder de Deus. Amém. Levanta suas mãos aos céus, diga comigo: Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Como foi importante conhecer a história, saber que o Senhor tem movido através das décadas, dos séculos, tem despertado pessoas com muita unção, com muito poder. Senhor Jesus, eu quero ser instrumento de avivamento dentro da minha casa, no bairro onde eu moro, aonde eu trabalho, por onde eu pisar. Eu vou liberar, Senhor, o teu fogo, a tua presença, e o Senhor será glorificado através da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E dê um abraço bem apertado na pessoa que está do teu lado aí. Profetizar algo sobre a vida do seu irmão. Amém.